Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos já dando aí início a mais uma aula de língua portuguesa. Vamos falar um pouquinho sobre estrutura da palavra, ok? Se encontra em nossa apostila, capítulo 9, ok? Lembrando que aquilo que não tiver na apostila de vocês, estiver na videoaula da professora, né? Vocês podem complementar ou no caderno ou no verso da apostila. Fica a critério de vocês, beleza? Bem, toda vez que eu falo sobre estrutura, né, da palavra, estou falando de análise morfológica, tá? Nessa aula nós veremos a análise morfológica. Toda palavra, ela não é constituída por si só. Ela tem várias partículas ligadas a ela, que compõem o seu significado, seu diminutivo, seu aumentativo e por aí vai. Então, toda palavra é derivada de alguma outra palavra. Tranquilo? Importante que vocês saibam disso. Toda palavra ela é derivada de outra palavra. Vamos lá. Estrutura das palavras. Análise morfológica, né? A análise morfológica é o estudo, tá, dessas palavras. Quando eu consigo separar, identificar quem é o meu radical, que é a minha desinência, a minha vogal temática, os meus afixos. Toda vez que eu faço essa separação, né, a gente costuma ver isso, né? Quando, separa as sílabas, então. Toda vez que eu faço essa separação, eu estou falando de análise morfológica, beleza? Quando eu falo aí, garotinhos, eu tenho aí a base, que eu coloquei em vermelho, né? Garote. Essa é a minha base, que eu vou chamar de radical, que é a parte invariável, ele não muda. Através desse radical, eu posso formar outras palavras, tá bom? Exemplo aí, garotinhos, né? Eu posso formar garotadas, garoto, garota, garotas, tá ok? Então, do mesmo radical, que é a minha base, eu posso formar outras palavras, né? Outras famílias, não é isso? A gente costuma falar isso, famílias da mesma palavra, por quê? Porque tem o mesmo radical. Aí eu tenho aí o inho, né? Que é um diminutivo, né? Ao lado eu tenho aí o, que é um gênero, né? Esse gênero aí tá explicando que é o quê? É uma partícula que me indica que o meu gênero é masculino. Se fosse o A, significaria gênero feminino. E eu tenho o S, que está me indicando que a minha palavra está no plural, que não é um garotinho, e sim alguns garotinhos, que eu vou chamar de número, beleza? Aqui eu posso identificar cada pedacinho que compõe essa palavra, tá ok? Então, esse S aí é minha desinência de número, que indica que está no plural, tá? Os morfemas, né? Toda vez que eu estudo isso, eu estou falando de morfemas. Então, eu poderia aí, certamente, dizer que garotinhos têm o mesmo radical, né? A mesma base, que se juntam, tá? Ao meu prefixo, a minha desinência, a minha vogal temática, que vamos ver mais à frente, para formar uma nova palavra. Tranquilo? Vamos lá, eu tenho aí, que pode ser análise morfológica, o meu radical, a minha desinência de gênero, que pode ser feminino ou masculino, desinência de número, que pode ser singular ou plural, a minha vogal temática, o meu tema e os meus afixos e prefixos e sufixos. Tá ok? Nós vamos ver isso aí ao longo das nossas aulas. O importante é isso, é sabermos o quê? Que eu tenho a base, que é o meu radical, que não se altera, ela é invariável, que quando eu acrescento outras palavras junto ao meu radical, eu vou formando palavras novas, tá? Palavras derivadas formadas da mesma família, porque tem o mesmo radical. Bem, eu acabei de falar aí do radical, né? Base comum a várias palavras e ela é invariável, né? Vamos falar um pouquinho de desinência de número. Desinência de número. Eu tenho aí garotas, tá me dizendo o quê? Que eu tenho o mesmo radical, mesma base, garote. É uma palavra que é do gênero feminino, tá? E está no singular.
Lembrando que as desinências elas podem ser nominais, quando se refere a um substantivo, um adjetivo, a nomes em gerais. Ou podem ser desinências verbais, quando se referem a verbos, tá? Nós vamos ver um por um. Eu tenho aí garoto, mas observa que garoto está no singular. Toda vez que eu tenho garote, que é o meu radical, porém eu tenho um gênero masculino, né? Indicando aí esse o, tá indicando que esse gênero é masculino. Eu posso botar esse zero e cortar no meio, identificando o quê? Que ela está no singular. Eu quero dizer o quê? Que essa desinência é igual a zero, tá? Ela não tem o S, né? Que vai me indicar que ela é mais de uma pessoa, no caso, né? Eu estou falando apenas de uma pessoa que está no plural. Então, toda vez que a minha palavrinha, né? Meu gênero não tiver mais nenhuma outra palavrinha atrás, outra vogal atrás dele, eu posso identificá-lo com esse sinal aí, zero, tá? Sinal de desinência igual, tá? Que não existe outro. Por exemplo, quando eu falo assim, caso não esteja no singular, não tem problema. A gente está expressando ele no plural. Bem, agora a gente vai ver a desinência de verbal, né? Eu tenho aí amo. Ame é o meu radical. Porém, eu tenho o, que está me indicando o quê? Que é uma desinência que indica a pessoa desse verbo. Quem é a pessoa desse verbo? Eu, né? Eu amo. Amamos, que me indica que somos nós, né? Indica também o tempo presente, que eu vou chamar de vogal temática. Mas a gente vai ver mais à frente o que é vogal temática, ok? Então, essa terminação de mois me indica que eu estou falando de mais de uma pessoa, né? Nós amamos. Eu estou indicando que somos mais de um, tá? Estou indicando a pessoa, tá? Da minha ação verbal. Vogal temática. Preparo radical para o verbo. Exemplo, amar. Eu tenho aí ame, né? É o meu radical para a palavra invariável. Esse a está junto ao meu radical para formar o tema. Qual é o tema aí? O tema aí, ama, não é isso? Esse R aí está indicando que o verbo está no infinitivo. Então, sempre o meu radical vai vir ao lado do meu radical, vai vir a vogal temática para formar um tema. Que desse tema vai surgir outras palavras, tá? Eu poderia falar aí amar, eu poderia falar assim amamos, tá? Tudo derivado do mesmo radical. Aí até coloquei aí, ó, sempre será colocada depois do radical essas vogais temáticas. As vogais temáticas só podem ser a, e e o i, porque nossos verbos são terminados em a, e, ir. Lembram que a gente viu lá das formas verbais, né? Amar, verbo de primeira conjugação. Perder, verbo de segunda conjugação. Sair, verbo de terceira conjugação. Então, as vogais temáticas só podem estar junto, tá? Do radical se forem a, e ou ir, tá bom? Porque é nossa forma verbal. Vamos prosseguir nessa aula aí. Afixos. Bem, o afixo são palavras que são anexadas antes do radical ou depois do radical para formar umas novas palavras. Toda vez que eu falo prefixo, são palavrinhas que vêm na frente do meu radical. Toda vez que eu falo sufixo, são palavrinhas que vêm depois do radical. Exemplo aí, infelicidade. Eu tenho radical em vermelho, feliz, né? Feliz. Eu tenho à frente do meu radical o in. Esse in é um prefixo. E após o meu radical, eu tenho cidade. Esse cidade será o meu sufixo. Observa que eu posso, com o mesmo radical, formar uma outra palavra. Infelizmente, eu tenho aí o mesmo radical, feliz, porém eu tenho o in, né, o meu prefixo, que está à frente do radical, ismente,
que é o meu sufixo que vem após o meu radical. Professora, eu posso apenas numa palavra ter somente prefixo? Posso. Eu posso ter numa palavra apenas sufixo? Posso. Exemplo aí, desleal. O meu radical é leal. Esse des é o meu prefixo. E observa aí, ó, desleal, eu só tenho prefixo, eu não tenho sufixo. Quando eu falo felizmente, eu tenho aí o mesmo radical, feliz, porém eu tenho mente, que é o meu sufixo. Eu não tenho a necessidade de colocar um prefixo. Tranquilo? Então, os afixos, eles podem estar junto na mesma palavra, como no caso aí, infelicidade, ou ele pode vir sozinho, ou um prefixo ou um sufixo, tá? Sem necessariamente os dois simultaneamente. Vogal de ligação. Quando eu falo assim, parisiense, nesse caso não tem interferência no significado, apenas a forma a forma de falar para ficar uma coisa mais harmônica, né? Não tem tanta necessidade. Eu tenho aí Paris, que é o meu radical. Eu tenho aí ence, que é o meu fonema, né? Que indica origem. E tenho esse izinho aí. Para ficar mais harmonioso, eu coloco essa vogal. Tranquilo? Eu também posso ter a minha consoante de ligação. Exemplo que eu coloquei para vocês aí, cafezinho. Eu tenho meu radical café, eu coloco aí esse Z, que é a minha consoante, para ficar cafezinho, né? Porque se eu coloco cafeinho, não iria soar muito bem. Então, temos esses recursos da língua para deixar mais harmônica a palavra. E tem o sufixo inho, tá? Então, todos esses conceitos de morfemas é importante para entendermos o processo de formação de palavras, conteúdo que nós vamos ver logo após essa aula. Tranquilo? É a nossa tendência natural de usarmos em todo o tempo se precisarmos formar novas palavras. Tranquilo? Esse vídeo aí ele é bem brevezinho porque não tem muita necessidade de estender, tá? O importante é que vocês saibam dentro da frase aonde eu acho o radical, quem é o prefixo, quem é o sufixo, quando eu tenho uma vogal de ligação, quando eu tenho uma consoante de ligação, tá? Quando eu tenho uma vogal temática, como identificar a desinência, se é desinência verbal, se é desinência nominal, tá? Espero ter ajudado vocês através dessa aula, dessa videoaula. E lembrando que eu vou passar bastante exercício sobre essa aula para nós fixarmos esse conteúdo. Porque após esse conteúdo estar bem claro, né, na mentezinha de vocês, está bem resolvida, nós vamos falar a estrutura das palavras, que é algo mais complexo, tá? Por isso a importância de nós sabermos identificar que tipo de afixo é, quando é vogal de ligação, quando é só radical. Tranquilo? Até a próxima, meu 9º ano. Estou morrendo de saudade de todos. Beijo.